Não é um problema somente do Cefet, dos institutos federais e das universidades. É um problema de toda a sociedade brasileira. Estão acabando com a nossa democracia. E é necessário que todas as pessoas entendam a forma imunda dessa gente operar. No caso específico do Cefet Rio de Janeiro, uma instituição que coloca há anos no mercado técnicos, engenheiros, mestres e doutores de qualidade. Em agosto deste ano, fomos surpreendidos com a nomeação do diretor pro tempore para o nosso Cefet. Havíamos acabado de finalizar nossas eleições para a direção-geral, no qual, por decisão acirrada, elegemos Maurício Mota. Houve uma denúncia de irregularidade, que foi devidamente apurada pelo Conselho Diretor, que votou pela homologação da nomeação de Maurício Mota. Ainda assim, o ministro da Educação nomeou um professor externo para a nossa direção-geral. O ministro de Bolsonaro chegou a publicar em sua rede no Twitter que estava feliz por tirar da direção do Cefet petistas e pissolistas e que uma nova era estava começando. O antigo diretor Carlos Henrique teve embates sérios com Haddad quando ele era ministro da Educação. Isso só mostra o quanto Weintraub desconhece a realidade do nosso Cefet, que sempre trabalhou de uma forma muito honesta. O interventor chegou tentando amenizar os ânimos, dizendo que estava ali de forma temporária, até que os nossos problemas em Brasília fossem resolvidos, o que levaria 60 dias para a sindicância aberta. Para quem não sabe, foi aberta uma sindicância investigativa pelo MEC, que iria completar na semana passada o prazo de 60 dias para se encerrar e ser emitido um relatório. Nós estávamos todos atentos, já que não temos ideia do que se trata a sindicância. Toda a justificativa da intervenção federal estava vinculada diretamente à tramitação desse processo. Ou seja, estamos sob uma intervenção sem saber o real motivo. A semana passada teríamos alguma pista, pelo menos. Nesse período, muita coisa aconteceu. Nos movimentamos muito politicamente, fizemos passeata, colocamos cartazes pelo Cefet, fizemos assembleias e muitas reuniões com o intuito de proteger o que é nosso. Uma instituição com quase 20 mil alunos. E, no entanto, tivemos que aguentar essa gestão, já que se não deixássemos o interventor trabalhar, ficaríamos sem salários e sem bolsas, por exemplo. O inferno terminaria semana passada com o fim do prazo da sindicância. Qual o quê? Foi publicado, no dia 24 de outubro, uma nova portaria do MEC prorrogando por mais 60 dias a sindicância investigativa. E, pasmem, o interventor não cumpriu a palavra e partiu da mesma forma que chegou, sem aviso algum. Por que diabos ele não ficou até o fim desse processo sigiloso, conforme ele combinou? A nossa comunidade, que sempre trabalhou de forma séria, foi desrespeitada desde o início desse pesadelo. E piora, antes de sair, o interventor nomeou para outros cargos de direções vários nomes. E essa sim, balbúrdia por eles feitas é num nível que no mesmo dia que foi publicada a portaria que nomeia o novo diretor pro tempore, o Marcelo Nogueira, todas as nomeações para cargos de direção também foram realizadas. O curioso é que todos os nomes estão alinhados com a chapa perdedora da nossa eleição. E se não escolhemos Sérgio Araújo como diretor-geral, tínhamos nossos motivos, que tem a ver com tudo isso que está acontecendo. Por que trocaram toda a administração? Por que demitiram uma diretora de planejamento faltando um mês para o término da execução orçamentária? A instituição corre risco de ter que devolver milhões do nosso orçamento recebido. A antiga direção de gestão estratégica tinha uma responsabilidade com a finalização do PDI, um documento norteador para o Cefet. O novo diretor não tem experiência alguma com esse documento e pode alterar as diretrizes do Cefet, abrindo as portas para o Futurice, um projeto do MEC que tira por completo a nossa autonomia. Está evidente que o Cefet foi aparelhado para isso. Há muita gente que não sabe perder e muito menos respeita a democracia. A sindicância termina daqui a 2 meses, quando estaremos de férias, e todos os parlamentares em recesso. Isso não é coincidência. Nós precisamos lutar pelo que é nosso. Como disse, não é um problema só do Cefet. Esse modo imundo e canalha de agir ocorre em vários institutos federais e universidades do Brasil. No Instituto Federal da Bahia, por exemplo, a professora Luzia Mota venceu a eleição em dezembro passado, no Instituto Federal. E até hoje não tomou posse. E tem lá agora um diretor também pro tempore. Já temos o requerimento da Comissão da Educação da Câmara para discutir a situação dos institutos federais, que aguarda a nomeação dos reitores eleitos. O governo Bolsonaro tem retido a nomeação dos reitores sem dar explicações para essa demora. Em recente audiência no Senado Federal, o ministro da Educação reconheceu que questões políticas têm relação com esses atrasos. A incerteza provocada pelo MEC, o desrespeito à vontade das comunidades estão criando uma situação de calamidade nos institutos federais, universidades e Cefet. Mais do que nunca, é dever
de toda a base lutar pela imediata posse de todos e todas que venceram as eleições, respeitando a vontade da nossa comunidade e garantindo o retorno da democracia nas nossas instituições, que hoje vivem sob a tirania de um governo. Eu conclamo a comunidade a manter-se unida, forte e na defesa do processo democrático e legal. Defender o Cefet, assim como as universidades e institutos federais, é defender a democracia. Não é um problema somente de nós, servidores públicos, que estamos trabalhando, e sim de toda pessoa que é contra a ditadura. Nessa semana, quarta-feira, dia 30 de outubro, às 16 horas, teremos uma assembleia extraordinária no campus Cefet, no Cefet Campus Maracanã. E no dia 4, na reitoria do Instituto Federal da Bahia, em Salvador, às 9, teremos uma assembleia geral. Toda a comunidade civil baiana, servidores e servidoras estão convidados. Precisamos do seu apoio nessa luta. Vamos sobreviver a esse governo. A democracia há de vencer.